todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre a introdução ao estudo anatômico. Essa é a primeira aula do estudo da anatomia. É a aula de todos os sistemas, essa que inicia todo o processo de estudo da anatomia. Cabe lembrar que a partir desta aula, todos os estudos vão ser apenas um complemento daquilo que a gente dá dentro da sala de aula. Certo? Então, o objetivo dessa videoaula é que o aluno ele consiga complementar o que foi dado dentro da sala de aula e, lógico, que foi dado dentro do anatômico. Então, esta aula de hoje é a primeira aula que se inicia o estudo da anatomia humana. Então, nós temos como definição de anatomia humana, ou seja, o que é a anatomia humana, né? A anatomia humana é a ciência que se dedica à estrutura do corpo humano, ou seja, ela se dedica ao estudo do corpo humano. Ela tem como esse grande intuito estudar o corpo humano, mas a gente pode perceber que nós podemos estudar o corpo humano de várias formas, né? E aí a gente percebe que a especificidade da anatomia, até o termo derivado do grego, ou seja, de cortar ele em partes e estudar essas partes, seja ela de forma regional ou seja ela de forma sistêmica. Cabe lembrar que esse termo anatomia, ou seja, anatomizar, cortar em partes, é um termo muito antigo, né? Atualmente a gente usa a palavra dissecar, que é você dissecar o corpo humano e separar esse corpo humano em partes para que você consiga estudar toda a estrutura macroscópica que a anatomia humana nos permite. Então, partindo desse conceito geral do que é a anatomia humana, a gente vai identificar quais são os objetivos dessa aula de hoje pertinente a essa introdução ao estudo da anatomia. Então, nós temos como objetivos da aula de hoje identificar o campo de estudo da anatomia, né? Conhecer as formas do estudo anatômico, identificar a posição anatômica, aí a gente já entra numa parte específica de nomenclatura anatômica, planos e eixos anatômicos, cavidades corporais e alguns tecidos específicos, tecidos serosos. Então, essa aula introdutória é importante para o aluno ele começar a se identificar com algumas nomenclaturas que são utilizadas dentro do estudo da anatomia, lógico, dentro do estudo da anatomia teórica, como o estudo da anatomia prática. E aí a gente tem que imaginar que o corpo humano, ou seja, a organização do corpo, ela vem desde uma molécula, e essa molécula ela vai se tornar macromoléculas, e assim vai dando origem à estrutura celular com suas organelas citoplasmáticas. As células elas se agrupam, dando origem a diferentes tecidos, e esses tecidos são pertinentes para permitir formar um órgão, certo? E esse órgão ele vai se relacionar com outros órgãos, formando os chamados de sistemas corporais. E essa união de sistemas permite a formação do corpo humano. Cabe para a gente aqui lembrar que o estudo da anatomia humana ela está relacionado do órgão, ou seja, a partir do órgão e dos sistemas corporais, e automaticamente do organismo. Então, o nosso estudo é muito mais macroscópico. Cabe a outras disciplinas, como a histologia, a fisiologia, a embriologia, a genética, ela realizar o estudo dessa parte celular. Ou seja, a anatomia ela não entra muito nessa parte celular. Nós entramos muito mais na parte macroscópica. E aí nós estudamos os órgãos, os sistemas e o próprio organismo de uma forma geral. Por isso que é importante que o aluno entenda essa organização do corpo, para entender mais ou menos até onde vai o estudo macroscópico relacionado à anatomia e o estudo microscópico relacionado a outras partes, a outras disciplinas. Então, partindo dessa conceituação, ou seja, da conceituação de órgãos e sistemas, nós podemos estudar a anatomia em diferentes formas. E eu falo isso porque
Existem alguns livros que o estudo da anatomia é apenas regional. Eu vou dar um exemplo desse estudo regional. Já que nós temos uma imagem ao lado, e nessa imagem ao lado nós observamos a região do tronco. E na região do tronco nós temos, por exemplo, cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Então nós podemos estudar de forma regional todos os órgãos que ocupam essa região do tronco. Eu não vou dividir sistemas, eu vou estudar o órgão. Então, eu posso estudar pulmão, coração, fígado, intestino, vários órgãos que estão localizados nessa região. E aí nós trabalhamos a chamada de anatomia regional. E eu vou usar a mesma imagem, e vocês vão perceber que aqui eu posso estudar apenas a anatomia sistêmica. Né? O sistema, na realidade, é um conjunto de órgãos que se correlacionam, que se mantém correlação íntima entre as funções. Então, nessa região do tronco, por exemplo, eu posso estudar só o sistema digestório. E aí eu estou estudando uma parte sistêmica desse sistema digestório. Posso estudar desde o esôfago até o estômago, o intestino, fígado, pâncreas, vesícula biliar. Então eu posso estudar todos os órgãos que compõem o nosso sistema digestório, e esse sistema, grande parte dele está localizado no tronco. Então existem alguns livros em que o estudo da anatomia ele é feito de forma sistêmica. De uma forma geral, ele estuda o sistema corporal em si. E a terceira forma, que é a chamada de anatomia clínica. Normalmente a anatomia clínica ela está sempre correlacionada com a regional e com a sistêmica. A anatomia clínica ela correlaciona a anatomia do órgão com as patologias, ou do próprio sistema com as patologias. Então nós temos vários tipos de anatomia clínica. Anatomia radiológica é um exemplo dessa forma de anatomia clínica. Então, a anatomia clínica ela é importantíssima. Hoje não tem como estudar anatomia sem você correlacionar com doenças. Por isso que a anatomia clínica é fundamental para correlacionar tanto com a anatomia sistêmica quanto com a anatomia regional. Bom, partindo dessa conceituação, nós vamos entrar numa parte específica da introdução ao estudo anatômico, que é chamada de terminologia anatômica, né? A terminologia anatômica, ela nos permite determinar alguns conceitos importantes utilizados dentro da anatomia, que é chamada de nômina anatômica. É uma nômina internacional, ou melhor, um vocabulário internacional, que é a base da terminologia técnica do estudo da anatomia. Então, ela é utilizada principalmente entre profissionais e estudantes da área de saúde, porque é uma terminologia mais técnica, mais específica. Então, é importante que antes de a gente estudar a anatomia sistêmica ou regional, a gente tenha conhecimento dessa terminologia anatômica, dessa terminologia, desse vocabulário internacional que é utilizado para o estudo do corpo humano. Então, a primeira coisa que é sempre abordado nessa terminologia é a chamada de posição anatômica, né? Posição anatômica é uma posição universalmente utilizada para se avaliar o corpo humano. Ela serve para localizar órgãos, para direcionar o estudo da anatomia, ela serve para orientar o estudo da anatomia. Então, ela é uma posição que é referenciada toda vez que nós estudamos o corpo humano, seja ele de forma sistêmica, seja ele de forma regional e até de forma radiológica. Mas que posição é essa, né? Vamos identificar qual é a posição anatômica que o indivíduo deve assumir para estudar o corpo humano, ou seja, qual é a posição que um órgão deve estar relacionado à posição anatômica. Então, cabeça, olhos e dedos e pés voltados para frente, ou seja, a cabeça voltada para frente, com olhos voltados para o horizonte e dedos do pé direcionados sempre para frente. Os membros superiores devem estar colados ao corpo e o mais importante, a palma da mão ela tem que estar voltada para frente. Não podemos esquecer isso. Posição anatômica, a palma da mão é sempre voltada para frente. Assim como os membros inferiores devem estar juntos, colados, a imagem é clara, e os pés também direcionados anteriormente. Então,
Partindo dessa posição, se realiza todo o estudo da anatomia, em todas as direções, em localizações de órgão. Então, toda vez que nós falamos assim, vamos colocar um órgão na posição anatômica, é referenciado a partir dessa posição de estudo. Outro ponto importante que devemos utilizar durante o estudo anatômico é a separação do corpo humano em planos, né? Os planos eles permitem estudar a disposição estrutural dos órgãos, seccionando, cortando, permitindo a visualização desses órgãos ou de diferentes regiões em vários planos diferentes, né? Então, a anatomia utiliza 3 diferentes planos, que é o plano sagital, o plano frontal ou coronal e o plano transverso. São os planos gerais que são utilizados. O plano sagital, ele é um plano que permite dividir o corpo humano em uma metade direita e uma metade esquerda. Eu consigo separar o corpo ou uma região em metades, fragmentar ela em metades, direita e esquerda. Eu também consigo, através desse plano sagital, observar, ou seja, visualizar o corpo humano anteriormente e posteriormente. Então eu posso seccionar esse corpo, eu posso visualizar esse corpo. O plano frontal ou coronal é um plano que corta o indivíduo, permitindo eu estudá-lo na metade anterior e na metade posterior. Então, o plano frontal já é o plano contrário ao plano sagital. Ele permite cortar o indivíduo, ou separar o indivíduo numa metade anterior e numa metade posterior. Utilizando o plano frontal, eu também consigo visualizar o corpo humano lateralmente. O plano frontal ele também pode ser chamado de coronal. E o terceiro plano, que é o plano transversal, que é um plano que corta o indivíduo ao meio e permite que eu consiga separá-lo numa metade superior e numa metade inferior, ou mais próximo à cabeça ou mais próximo dos pés. Num plano transversal, eu consigo observar as estruturas na sua parte superior ou na sua parte inferior. Então aí nós temos as imagens separadas, permitindo os chamados cortes anatômicos, né? Na imagem A, o plano sagital, percebe que o plano sagital permite dividir o corpo em metades, né? Ou no meio do corpo, o plano sagital, ele corta o corpo ao meio, separando numa metade direita ou numa metade esquerda. Já o frontal, ela corta o corpo, separando numa metade anterior e numa metade posterior. E o plano transverso numa metade superior e numa metade inferior. Cabe lembrar que esses planos também direcionam a visão que eu estudo o corpo. Eu posso estudar no plano sagital uma visão anterior ou posterior, num plano frontal uma visão lateral e num plano transverso uma visão superior e inferior. E ainda assim eu posso, através desses mesmos planos, utilizar os chamados de cortes anatômicos, né? Então, a gente vai ter 3 cortes anatômicos e a gente vai conseguir identificar. Eu estou usando a cabeça para gente, a região da cabeça, para dar o exemplo de como que podem ser esses cortes. Os cortes são feitos sempre em direção dos planos. Então aí nós temos o corte sagital, né? Na primeira imagem à esquerda, um corte sagital da região do crânio que permite eu visualizar lateralmente toda essa região da estrutura da cabeça. Já o corte frontal, olha, corte frontal permite que eu, por exemplo, na imagem, visualize a cabeça anteriormente, as estruturas anteriores na região. Eu posso fazendo vários cortes de anterior para posterior ou de posterior para anterior. Assim como no corte sagital eu posso fazer cortes de lateral para medial ou de medial para lateral. E aí o terceiro, que é o corte transverso, que me permite, por exemplo, nessa imagem, observar a visão superior da região do encéfalo. Então, a gente consegue, num corte transverso, observar as regiões inferiores, assim como as regiões inferiores. Depende de onde que está sendo feito o corte e como que nós podemos observar essa estrutura. Então, os cortes anatômicos, eles podem ser de acordo com os planos. Eu posso fazer um corte numa peça sagital, eu posso fazer um corte numa peça frontal, eu posso fazer uma corte numa peça de forma transversa. Lembrem que esses cortes também são utilizados muitas das vezes para o estudo da anatomia
radiológica.